de uma camada de vidro, tem 3. A missão também leva 9 experimentos científicos, 54 quilos de amostras e equipamentos. Um deles estuda o que acontece com o fígado no espaço. Porque na microgravidade, as células são alteradas. Os pesquisadores querem entender por quê. E aí os resultados podem ajudar a tratar gordura no fígado depois. Dentro da nave também vão amostras de um novo tipo de célula solar, chamada perovskita. É mais leve, mais flexível, mais barata e ainda nunca foi testada no espaço. Se funcionar, essa tecnologia pode alimentar satélites, bases lunares e eventualmente chegar aos painéis solares aqui na Terra. Mas tem um experimento que representa muito bem o que é ser chinês. Porque hoje eles já cultivam vegetais na estação espacial. Mas uma parte da cultura chinesa é levar o arroz para onde quer que vá. Agora, a China vai tentar cultivar arroz no espaço. Isso tudo escancara como a Shenzhou 23 é parte de um plano muito maior. Ainda esse ano, a China vai lançar a sonda Chang'e 7. O destino, o Polo Sul da Lua. O objetivo, ver o que tem lá, para preparar a área para uma base lunar. A meta é clara: colocar um chinês na Lua até 2030. Exatamente o que querem os Estados Unidos, com o programa Artemis. É a nova corrida espacial. Só que dessa vez a China não está assistindo pela TV. Quando o homem foi à Lua pela primeira vez em 1969, a China nem tinha programa espacial. Hoje, compete de igual para igual com os Estados Unidos. Essa é a velocidade da transformação chinesa. Antes de embarcar, os 3 astronautas revelaram o que levam na bagagem. Zhu leva 2 pequenas cabaças, símbolo de sorte na cultura chinesa, e um álbum de fotos daquelas antigas reveladas. Zhang leva cartas da família para abrir só em datas especiais. E os conteúdos são segredo. E como bons chineses, eles não chegaram na casa dos outros de mãos abanando. Para os astronautas que já estavam lá, levaram o que mais agrada por aqui: frutas e verduras frescas. 380 quilômetros acima da Terra, o mais importante é o mais simples. É a corrida espacial do século XXI. Chineses contra americanos. Os chineses investem cada vez mais na estação espacial deles, enquanto a Estação Espacial Internacional, usada pelos americanos, vai ser aposentada. Eles vão usar módulos que a NASA, a Agência Espacial Americana, vai alugar de empresas privadas. Os americanos prometem colocar um homem na Lua até 2028, através do projeto Artemis, mas eles estão atrasados. Os chineses prometem colocar até 2030 e eles estão adiantados, como a gente acabou de ver na reportagem, mesmo tendo só a metade do orçamento dos americanos. É uma disputa entre 2 mundos que essa semana teve mais um capítulo histórico, dessa vez aqui na Terra, mais especificamente em Pequim. Quatro dias depois que Donald Trump foi embora, Xi Jinping escreveu uma carta para ele, com tudo o que não pôde dizer frente a frente. Só que usou outras mãos, que escrevem com o alfabeto cirílico. No aeroporto, esperando o russo Vladimir Putin, estava a mesma guarda de honra, o mesmo coro com as bandeirinhas. Mas em vez de ser cumprimentado pelo vice-presidente, como foi Donald Trump, foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores, Wang Yi. A mensagem: Trump, um convidado, vamos nos esforçar para mandar alguém importante. No caso de Putin, a acolhida calorosa de um velho conhecido. Porque a manhã seguinte marcaria a 40ª vez que Putin encontraria Xi Jinping. O presidente chinês desceu mais uma vez as escadas sozinho. Recebeu Putin no mesmo lugar em que recebeu Trump, na frente do grande salão do povo. Os dois passaram vistoria no exército, igualzinho na semana passada, e as crianças, mais uma vez, se mostraram alegres e felizes.
Lá dentro, a mesma grande mesa oval. E mais uma vez, o presidente Xi Jinping abriu os trabalhos. Mas enquanto Trump ouviu logo de cara que deveria reconhecer a China como nova potência e como parceira e não adversária, Putin só ouviu coisas boas. Xi disse que os dois países se dão bem porque agem sempre com respeito e na boa fé. E que a relação só melhora porque Putin e ele se esforçam para isso. 中俄关系进入更有作为、更快发展的新阶段。 Diferentemente de Donald Trump, Vladimir Putin não fez visitas simbólicas. Não veio, por exemplo, à Cidade Proibida. Não precisava. É a 25ª vez que ele visita Pequim, já conhece muito bem a cidade imperial. O que ele precisava era de uma foto ao lado de Xi Jinping e com ele assinar uma carta direcionada a Donald Trump, mesmo que disfarçada de manifesto. Essa foi a foto, com o manifesto em mãos. 47 páginas e um alvo certo, o outro lado do mundo. Uma crítica ao papel dos Estados Unidos no planeta. Por isso é importante a gente ver o que Trump acabou tendo que ler. E como Putin serviu de escada para que a China dissesse tudo o que queria dizer. Hoje vamos embarcar na notícia da semana e destrinchar os pontos mais importantes para entender como esse documento é ponto essencial da batalha entre dois mundos. Um grande escudo paira sobre os Estados Unidos e reluz ao som do vil metal. É o sonho de Donald Trump, construir o que apelidou de Domo de Ouro. A ideia é um sistema de proteção aos moldes do Domo de Ferro em Israel. Acontece que Israel tem o tamanho de Sergipe. E os mísseis do vizinho são primitivos. O sonho de Donald Trump é diferente. Quer proteger o continente inteiro de mísseis hipersônicos de controle remoto que mudam de trajetória em pleno ar e de ogivas nucleares lançadas simultaneamente da Terra, do mar e do ar. Mas o componente principal está no espaço. Satélites com mísseis que podem atingir outros mísseis em pleno voo. Isso era exatamente o que o mundo tinha combinado que não faria, ainda no século passado. Os países que têm ogivas nucleares sabem de cor que ninguém joga uma bomba nuclear no outro, porque senão seria suicídio coletivo. Uma guerra nuclear acabaria com todos nós. Na nova lógica de Trump, os Estados Unidos poderiam destruir ogivas nucleares russas e chinesas num ataque lá na casa deles. E aí depois interceptar qualquer contra-ataque com o tal do Domo de Ouro. Os americanos sairiam ilesos e venceriam qualquer guerra. Mas o ponto mais sensível é o espaço. Porque há um outro acordo de não ter armas em órbita. Se os Estados Unidos transformam satélites em armas, a Rússia e a China também vão querer. E passaremos a viver com armas apontadas 24 horas por dia para as nossas cabeças. No manifesto, que na verdade é uma carta, está escrito: somos contra a militarização do espaço, somos contra armas em órbita. Hipocrisia. Em fevereiro de 2024, o Congresso americano foi alertado de que a Rússia está desenvolvendo uma arma nuclear para ser detonada no espaço. Não para explodir o planeta, mas para fritar todos os satélites em órbita. A China também já se prepara para essa fase, com sistemas de proteção e até um protótipo como esses, um porta-aviões espacial. Segundo o analista de geopolítica Jack Neubauer, o foco da modernização do exército chinês agora é não deixar que os Estados Unidos acessem a Ásia.
Eles incorporaram novos mísseis hipersônicos antinavio, que seriam usados para atingir as forças americanas. No mesmo documento, China e Rússia afirmam que vão cooperar para produzir mais armas de guerra inteligentes. E que também querem criar um órgão internacional para o desenvolvimento de inteligência artificial. Seria uma espécie de Nações Unidas da tecnologia de ponta. É contraditório porque os dois países restringem sites estrangeiros para preservar a soberania e coesão social. Censuram o que diz a população, mas querem que não haja fronteiras se todos os países seguirem o que dizem suas próprias cartilhas. O objetivo, no fundo, é fazer frente à hoje hegemonia americana nessa área. Lembra que na semana passada, Donald Trump trouxe executivos de empresas de tecnologia? Entre eles o Jensen Huang, que é o chefão da NVIDIA. A NVIDIA faz hoje os chips para rodar inteligência artificial no mundo todo. Para sufocar o crescimento da China nesse setor, os Estados Unidos proibiram os chineses de comprarem os chips mais avançados. E a NVIDIA perdeu uma grande fatia do mercado. Sob pressão, Trump voltou atrás e liberou. Mas agora são os chineses que não querem mais. Não adiantou a reunião da semana passada com o primeiro-ministro. A China quer desenvolver sua tecnologia doméstica e o fará, de acordo com o manifesto, em parceria com a Rússia. Eles falaram também sobre as guerras, tema que custa muito caro a Vladimir Putin. O regime dele enfrenta um desgaste crescente, isolamento diplomático, economia parada por causa dos ataques russos à Ucrânia. Nessa parte do documento, mais contradições. Na guerra da Ucrânia, Rússia e China esperam diálogo e negociação, mas pedem o fim imediato da guerra americana no Irã. E condenam tanto as sanções americanas à Rússia quanto as tarifas à China. O professor Meng Xia, da Universidade da Cidade de Nova York, explica que essa amizade entre Xi e Putin está cada vez mais forte. Os chineses entendem que agora tem uma boa relação com a Rússia. Rússia e China estão mais próximas e querem, até certo ponto, colocar Trump em xeque. Putin tentou se colocar como protagonista de uma história que a gente sabe é entre dois mundos, China e Estados Unidos, mas mostrou que nenhum líder do planeta está a salvo de estar aí a par dessa disputa. A China mostrou que sabe que esses muros aqui todos da Cidade Proibida já não a protegem mais, que junto com a ascensão vêm os perigos externos, como no tempo dos imperadores, mas que dessa vez vai precisar de aliados para enfrentá-los. Mas Xi sabe que precisa dar pouco, porque ele que está com poder. Putin voltou para casa sem o que veio buscar, que era a construção de um gasoduto para ligar o Ártico, passando pela Mongólia, até a China. Xi disse que vai ver e depois responde. O que mostra que foi ele que teve as melhores 2 semanas em anos. Mostrou que o poder agora vem até ele. Que pode receber com o mesmo sorriso os dois lados. Não deu nem os negócios que Trump queria, nem o apoio que Putin precisa. E ficou exatamente onde queria, no centro, sozinho.